Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de aula da nossa disciplina de água na produção de olerícola, com ênfase em irrigação. Essa disciplina é ofertada na forma de formação inicial continuada do curso de produtor de olerícola, certo? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula, que tem pelo nome de métodos de irrigação, dando foco aqui nos principais métodos de irrigação utilizados na produção de olerícola, sendo ele métodos de irrigação por aspersão e métodos de irrigação por método de irrigação localizada, que aí subdivide em gotejamento e microaspersão, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui sobre o método de irrigação por aspersão. É um método de irrigação caracterizado pela aplicação de água na forma de precipitação sobre a cultura, né, nesse caso sobre a planta. Nesse caso, a água é aspergida, tal qual uma chuva artificial, ou seja, ela tenta simular a chuva que falta no sistema, como eu disse nas aulas anteriores, né? A gente vai tentar suprir a demanda de água que a cultura tem através do sistema de irrigação, através de uma chuva artificial, certo? Um molhamento artificial. Aqui eu trago para vocês alguns aspersores usados na irrigação de cenouras. Por exemplo, aí a cenoura ainda está em fase de germinação e emergência, mas aí a gente tem os aspersores sendo utilizado aí para irrigação dessa cultura. Bom, sistemas de aspersão são planejados para aplicar água acima da superfície do solo, tal qual a chuva, né? Tentando simular a chuva. Por outro lado, é possível usar a aspersão abaixo da região do colo da planta quando se faz um cultivo de hidroponia. O que é a aeroponia? A aeroponia é uma forma, né, utilizada em casa de vegetação, em plantio através da automação, onde você cultiva plantas sem água, sem solo. Porém, essa planta ela tem um sistema de irrigação subsuperficial, né? E onde essa irrigação oferece água e nutriente para as raízes. Então, não vai faltar. Quando vê que está tendo ali um gradiente, um balanço hídrico negativo, através da raiz, aí há a liberação de água e desses nutrientes através de pequenas gotículas de aerosóis, né, para absorção das raízes, certo? Aí um exemplo de sistema de irrigação do tipo aeroponia, por debaixo da superfície do solo ou do colo da planta, e temos também aí mais utilizado na produção de batatas, né? Um sistema de aeroponia de batatas, onde é criado uma caixa, né, para a liberação dessas raízes e tem um sistema de irrigação dentro dessa caixa que favorece as raízes na produção. O que promove, perdão, o que promove o fracionamento da água em múltiplas gotículas? Aí a gente tem a pressurização dos aspersores, né, que nada mais é a água que chega ao aspersor através do seu sistema de condução, que são os tubos, que tem uma vazão maior, onde o bico vai ter uma vazão menor, e aí através da pressão da água que chega nesse bico, é transformado que deveria ser um esguicho d'água, né, em gotículas pulverizadas. Placas e mecanismos para defletir a água, então, dentro desse sistema de irrigação, tem vários tipos de mecanismo, né, de peças utilizadas para essa defletição da água, né? Como se produz essa pressurização? Aí é por bombeamento, normalmente com bombas centrífugas, é mais usual, e por desnível topográfico, aspersores de baixa precisão de serviço aí contendo 4 a 20 megapascais. Aí eu trago para vocês os tipos de aspersores. Tem nesse método existe vários sistemas de irrigação, né? Dentre eles a gente tem por aspersão convencional, a gente tem o pivô central, temos também o linear móvel e
é o autopropelido, aspersão em montagem direta, ramal rolante e etc. Então aqui eu trago alguns exemplos aí de pivô central aqui embaixo, de aspersor convencional, do é, jato, né, ou ramal rolante, entre outros. Aí vou só exemplificar aqui para vocês mais como funciona. Mas o que a gente vai mais focar aqui, utilizar na nossa disciplina é o aspersão convencional, que é esse daí que eu trouxe como exemplo aí para vocês darem uma olhada. Aí temos o pivô central, que é o resultado movimentação lateral do pivô, em uma área irrigada, circular. Então, ou seja, tem um pivô central aqui no meio, né? Onde aqui é o reservatório de água, através de um conjunto de motobomba, transportar essa água até esse pivô central, onde através da movimentação da água e pressão, vai ocorrendo a movimentação desse sistema de irrigação em formato circular, até molhar toda a área. E esse sistema é muito viável porque ele valoriza muito a planta, né? Então ele foca na planta. O molhamento dele é mais em cima da planta. Então a região onde não contém a planta não é favorecida, assim não favorece plantas daninhas, certo? Aí esse sistema reduz aí o percentual de área molhada, é o que eu falei para vocês, né? Mas exige que a cultura esteja em plantio circular, então ele foca mais na cultura, na planta. Aqui é o exemplo de alguns bicos de aspersores, né, focado aí nesse sistema. A gente tem dois aqui aparecendo, que ele passa em forma circular em cima da planta, dimensionado certinho para isso. Aqui é um sistema também, né, temos dois em forma circular. Aqui não emergiu ainda a semente, e aqui são mudas que estão sendo implantadas debaixo desse bico para favorecer aí quer dizer, para ser favorecida através do sistema de irrigação. É um mini pivô, são rebocáveis aí por trator, né? Um exemplo, que é parecendo um pivô, mas ele é rebocado pelos tratores ali, não tem aquele conjunto, né? Irrigação por aspersão, linear móvel, equivocadamente chamado pivô central, mas não é, ele só mexe para frente e para trás, e aí tem um certo perímetro, né, que ele molha através aí do tamanho do comprimento aí do seu braço, certo? Aí o resultado do movimento lateral em uma área irrigada retangular. Então ele não precisa ser um cultivo circular, ele pode ser retangular, nesse caso é retangular, porque ele só vai para frente e para trás. Quando ele chega lá no final, por exemplo, ele iniciou seu molhamento aqui, e quando ele chega aqui no final, já está na hora de voltar e molhar essa região aqui de novo. Então ele trabalha indo e vindo, certo? Aí mais um exemplo, uma irrigação por aspersão e autopropelido. Aqui a gente tem o canhão de água, né? Onde temos esse rolo de água, de tubulação, onde aqui vai ter um conjunto atrás, né? Vai ter um conjunto de motobomba que vai mandar a água até esse canhão. Passando por esse canhão, a gente vai ter outro conjunto para sucção e liberação aqui da água em forma de jato, para molhar essa área aqui, certo? Geralmente utilizado em cultura mais rústida, né? É aí o ramal rolante, que esse é o menos utilizado aqui no Brasil, que ocorre dessa forma aí, onde temos os aspersores nessa barra de ferro e as rodas que vão ajudar aí na movimentação. Irrigação por aspersão convencional. Como eu disse para vocês, a gente vai utilizar mais o sistema de irrigação que a gente utiliza nas olerícolas são o sistema de irrigação por aspersão convencional e o sistema de irrigação localizada, certo? O sistema de irrigação por aspersão convencional, tem partes constituintes do sistema de aspersão. Por exemplo, é constituída por
cabeçal de controle, conjunto de motobomba, acessórios, conexões hidráulicas e peças, tubulações, aspersores. Então, pessoal, vou focar aqui porque essa é a constituinte também é bem parecido com a irrigação por sistema localizado. O que difere aí é os tipos de aspersores, né? E o tamanho da área a ser irrigada. E aonde deseja se irrigar, né? Se é mais na parte basal, né, superior ali das plantas, ou a parte mais do caule, e assim por diante. Então vamos lá, vou trazer mais definições aqui para vocês sobre o que é cabeçal de controle. É o cérebro do sistema, envolve mecanismos responsáveis pelo acionamento da motobomba, abertura e fechamento de válvula, monitoramento das condições de pressão e vazão na rede hidráulica, aplicação de substâncias químicas, né, quimigação ou fertirrigação, filtração e tratamento da água e etc. Então, o cabeçal de controle é onde ocorre um manuseio, né? Ou seja, a manutenção de todo o sistema de irrigação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí no manuseio, no manejo do cabeçal de controle. A depender do porte do sistema de aspersão, esse componente pode ser ausente. O porte de sistema, isso está relacionado a grande sistema de irrigação, um pequeno sistema de irrigação. Geralmente na olericultura a gente utiliza um sistema bem menor, né, em relação aos demais sistemas de aspersão. O porte do sistema e o nível tecnológico embarcado no cabeçal de controle pode permitir a automação total ou parcial do sistema, incluindo o seu relacionamento com variáveis diretas usadas no manejo da irrigação, sensores de umidade, do solo e das condições micrometeorológicas. Ou seja, dependendo da tecnificação do sistema de irrigação por aspersão, você pode ter um manejo mais automático, ou você pode ter um manejo menos automático, parcialmente automático, ou que demanda de força de trabalho. O que é mais automático, ele tem sensores que, quando diminui a umidade ali do solo, daquela área, aciona, né, o sistema de irrigação e ocorre o molhamento das plantas, certo, pessoal? Então tem tudo isso dentro de um sistema de irrigação e do tipo de sistema de irrigação que você está trabalhando. Conjunto motobomba é a parte responsável pela pressurização do sistema hidráulico quando não há desnível topográfico suficiente para irrigar por gravidade, condição é essa mais usual. Então, depende aí do conjunto de motobomba para fazer o sugamento ali daquela água e jogar, né, recalcar essa água para ser distribuída aí no sistema de irrigação, ser distribuída ali na sua área a ser irrigada, né? Quando não tem um desnivelamento, aí a questão topográfica não favorece. Então a gente precisa de uma força de sucção atuante para recalcar essa água, certo, pessoal? Ou seja, há uma bomba que vai tirar aquela água ali do seu reservatório e vai empurrar, né, emitir essa água com pressão para o seu sistema de irrigação até chegar na planta. Assim como o cabeçal, né, de controle e seu sistema constituinte, o conjunto motobomba deve ser dimensionado com base na situação mais crítica da operação. Maior vazão, maior altura manométrica, pode ser usadas bombas afogadas ou não afogadas, né, em associação em série ou em paralelo. Temos também os acessórios hídricos, que são as conexões responsáveis pela continuidade ou interrupção do fluxo hídrico, seja pela união de tubos de um mesmo tipo de linha ou de linhas diferentes, de tipo diferente, né? União entre tubos e sistemas de bombeamento, de filtração, de tratamento de água, de quimigação, também são responsáveis pelo controle de vazão e da pressurização, certo? Ou seja, são todos os acessórios que a partir ali do conjunto de motobomba dá continuidade naquela água que foi através do sistema de sucção, né, da motobomba, que foi recalcada ali pela motobomba, ela vai dar continuidade até chegar na planta, certo?
Então vamos lá, peças especiais são os equipamentos responsáveis pela medição da pressão, vacúmetro, manômetro, da vazão, hidrômetros. Também são peças usadas para sustentação de tudo, de tubos, de acessórios hidráulicos e do próprio emissor, certo, pessoal? Aí eu trago um exemplo aí de uma motobomba, né, de uma casa de máquinas que a gente fala, casa de motobomba, onde a gente tem aqui uma curva, né, um cotovelo, que é conectado aqui na bomba, motobomba, onde tem um tubo, onde tem uma válvula de pé, onde fica aí no mínimo 30 centímetros de profundidade. Nisso vai ocorrer aqui a redução excêntrica da união, né? Tendo uma redução aqui, o diâmetro é maior. Aí aqui é a motobomba, a gente tem a união, a redução concêntrica aqui também. Aí tem o té, a bujão, né? O registro de gaveta, válvula de retenção. Ou seja, aqui ele vai sugar e aqui ele vai recalcar, né? Jogar essa água até chegar lá onde a gente está produzindo a nossa olerícola. Porque geralmente a gente tenta colocar o tanque, né, de armazenamento de água mais próximo da nossa área de produção, mas às vezes não é possível. Então a gente precisa de um conjunto de motobombas, principalmente se ele não está em uma área mais elevada da nossa área de produção, que aí ele iria ocorrer por gravidade. Então a gente precisa do conjunto de motobomba para recalcar, jogar essa água, fazer com que essa água chegue até nosso sistema de produção lá embaixo, certo? Aí eu trago para vocês como que é mais ou menos, né, esse conjunto em forma real, né? Ali aquele anterior é em desenho, então a gente tem uma tubulação aqui que está vinculada ao nosso tanque de reservatório de água. Então aqui é a nossa bomba, o conjunto de motobomba, e nisso essa água vai passar por aqui, ela vai ser recalcada e enviada, chegar até lá no nosso sistema de produção, lá na nossa olerícola, certo? Que é um conjunto, né, de túbulos, como funciona aí para liberação. A gente tem o registro aqui, os tubos, o engate da tubulação, né, que essa tubulação é móvel, né? Acessórios hidráulicos, né? A gente tem os hidrantes, que são os acessórios na linha principal, onde se conecta a lateral, que é o que eu estava mostrando para vocês ali alguns atrás, o sistema de irrigação de engate, né, de tubulação. A gente tem as curvas de nivelamento, a gente tem os cotovelos de derivação instalados sobre o hidrante, tampão e caps, ou caps. A gente tem os engates rápido com válvula automática para inserção de tubos de subida na linha lateral. Então, as linhas laterais, geralmente, quando a gente move, quando a gente constrói um sistema de irrigação por irrigação por aspersão convencional, a gente cria um, um hidrante, né, um acessório, uma linha principal, e nessa linha principal vão ter várias ramificações, e essas ramificações, elas são móveis, então eu posso ir movendo ela conforme a necessidade de molhamento do restante da minha área, certo? A gente tem os registros, a gente tem os tubos aí que varia, né, de acordo com o tamanho da cultura, a gente tem as válvulas de retenção, e etc. Então vamos lá, as tubulações são um conjunto de tubos, normalmente de seção circular, cuja função é conduzir a água da sua fonte. Ou seja, vem lá, conduz a água lá do tanque, que eu falei para você, onde está o conjunto de motobomba, até chegar na nossa produção, no nosso sistema de produção ali, nas olerícolas, enfim, na produção de batata, produção de abóbora, certo, pessoal? Até os emissores, que são os aspersores, né? Até a saída dele. Então, podem ser feitas de diferentes materiais, né? Ferro fundido, cimentos, amianto, concreto, aço sincado,
zincado, né, alumínio, PVC, polietileno. Então essa tubulação ela pode ser feita de vários materiais, sendo o mais comum, né, aí o PVC, barra de 6 metros, de 40 a 80 megapascais. O polietileno também é utilizado através de rolo, né, o aço zincado, que são as barras de ferro de 6 metros aí, e os alumínios, são barras de, de 10 metros aí. Aí a gente tem a linha de sucção, né, que é a responsável por conduzir a água até o conjunto de motobomba, que está ali abaixo da motobomba, né, que é a linha de sucção. Quando a bomba está não afogada, a sucção é positiva. Quando a bomba é afogada, a sucção é negativa. Nesse caso, a maioria das vezes a bomba fica lá em cima, então ela não é afogada. Então a sucção é positiva, ela vai sugar até chegar ali perto da bomba, depois vai recalcar, certo? E a gente tem a linha de recalque, que é a linha responsável pela condução da água do conjunto motobomba até a linha principal, ou seja, a motobomba está aqui e o nosso sistema de irrigação, a nossa horta está aqui, certo? Então, a nossa casa de vegetação está aqui. Então, quem é responsável pela linha de recalque é a motobomba, que ela vai recalcar e através da tubulação vai chegar até a nossa casa de vegetação, certo? Ou seja, a linha responsável pela condução da água do conjunto motobomba até a linha principal. A linha principal e linhas secundárias, que é o que eu falei para vocês lá atrás. Quando não houver linha secundária, a linha principal será aquela que alimentará as linhas laterais. Portanto, é a tubulação que vai do primeiro ao último hidrante. Hidrante, você sabe que é a liberação ali para as linhas laterais, né? Certo? Quando houver linha secundária, essa alimentará as linhas laterais. Assim, as linhas principais será a tubulação que alimentará as linhas secundárias. Em sistemas fixos, a tubulação que alimenta as linhas laterais é a linha de derivação. Então, a gente tem a linha principal e as linhas laterais, e quando tem as linhas laterais, as linhas secundárias, a gente tem a linha principal, a linha secundária, e através da linha secundária a gente tem as ramificações, as linhas laterais, certo, pessoal? E por fim temos a linha lateral ou porta emissoras, é a responsável por conduzir a água até os aspersores. Então essa daí é já quase no final do sistema ali de irrigação, que é as linhas laterais, onde está o sistema de aspersão, os emissores. Eu trago para vocês aqui os aspersores, como eles são, né? São a parte principal do sistema, proporcionando o fracionamento das gotas de água, né? Aí a gente tem o tipo de aspersor, como ele funciona. Nesse caso aqui a gente tem uma mola, um braço móvel, esse braço ele fica girando, né? A gente tem um bocal, esse bocal é onde vaza uma quantidade de água, o bocal 1. Aí a gente tem o bocal 2, que é o vazamento da água, e o defletor. Esse defletor é ele que vai fazer a pressurização dessa água, vai quebrar a coluna, vai quebrar aquela velocidade da água e vai transformar aquele jato de água em gotícula, certo, pessoal? Então, aqui, por exemplo, que eu trago para vocês é um aspersor rotativo de impacto. Temos também por que o aspersor de impacto gira? O impacto da água no defletor, né, do braço móvel, move os aspersores para frente. Já a mola do cabeçote, como a gente viu anteriormente, move o aspersor para trás. Então, por isso que ocorre a giração, os aspersores eles vão girando e assim vai cobrindo uma área maior, né, de irrigação. E aí os aspectos de classificação dos aspersores. Quanto à movimentação, né, se ele é fixo ou estacionário, operam em baixas pressão, né, de serviço, de acordo com a sua rotatividade, né, ou giratórios, são os que são mais usuais, e todas as faixas de pressão. O que são pressão de serviço? É conforme a rapidez, né,
a rapideza do molhamento que a gente quer. Então, com o aumento da pressão, aumento da pressão e diminuição da vazão ali, vai ter mais gotícula de água pulverizada e a pressão ajuda na movimentação ali no giratório ali do nosso aspersor. Então, acelera esse período de molhamento. Aí eu trago para vocês um aspersor fixo, né? Como por exemplo, um aspersor giratório, que é o que a gente viu lá anteriormente. Em irrigação de jardim é comum se falar em aspersor do tipo rotores e do tipo spray. Daqui é mais título de curiosidade, né, que a gente vai trazer aqui. Aspersores do tipo spray são fixos, ou seja, não se movem durante a aplicação de água. Os bocais desses aspersores podem ser de ângulo de ação fixo, de ângulo de ação ajustável, como por exemplo aqueles ali que eu trago para vocês nessa imagem. Aspersores do tipo rotores são aqueles que se movimentam durante a irrigação, aqueles que, de acordo com a força ali da pressão de serviço, ele vai se movimentando para um lado e para o outro. Geralmente em jardins é utilizado. Spray do tipo, aspersor do tipo spray, né? Trago aqui para vocês só para vocês terem uma visualização. E ali é do tipo rotores que vai se movimentando. Tipos de aspersor giratório quanto ao mecanismo de rotação. Aí a gente tem o mecanismo de impacto, né? A batida periódica do jato d'água sobre o braço lá, que a gente viu, oscilante, provoca a reação dos aspersores que giram. Então, com a pressão da água, né? A força da água vai bater no braço e esse braço ele vai conduzir aí a movimentação do nosso aspersor de forma giratória. Tipo mais comum na agricultura, esse daí é o tipo mais comum utilizado, né? De reação. A saída do jato de água provoca uma reação no aspersor que gira sem intermédio de impactos. Então, não vai ter aquele impacto ali do braço que a gente viu anteriormente no aspersor de impacto. De reação, ele vai ter só com a força da água, o aspersor se movimenta para um lado e para o outro, certo? Aí formando formação de círculo, né? Vai girando. É mais comum aí, como eu disse, em jardinagem. E a gente tem de engrenagem, né? A passagem da água pelo aspersor faz girar uma engrenagem que atua girando a posição do bocal, comum em rotores usados em paisagismo e outros. Aí eu trago, por exemplo, para vocês darem uma olhada, né? O de impacto, o de reação, né? Que faz em forma giratória, e por fim a engrenagem, que a gente viu ali como ele funciona, certo? Então vamos lá, aspersores. Os aspersores também têm suas classificações. Aí a gente tem classificação quanto ao tipo do ângulo, né, de ação, circular completo, giro, ou seja, ele completa 360 graus de giro. A gente tem o setorial ajustável, que é menor que 360 graus de giro, mais utilizado em jardins e cantos de areia. E a gente traz aqui para vocês o exemplo do circular aí completo, que completa 360 graus de giro. E aqui é o circular, o setorial ajustável, menor que 360 graus. Aí você ajusta a quantidade que você quer que ele molhe, se é 180 graus, se é 90, então ele é ajustável, certo? Os aspersores são classificados também quanto ao ângulo de inclinação normal entre 25 a 30 graus, inclinação em torno de 6 graus no caso de subcopa, né, para molhar ali o caule, a raiz, e aí a gente traz a inclinação normal entre 25 e 30 graus, para vocês darem uma olhada. Aqui é a subcopa, né, perdão, embaixo aqui é a subcopa, então a gente tem ela como base e essa é a inclinação que a gente vai ter aqui da pulverização, cerca de 25 a 30 graus, certo pessoal? E a inclinação de 6 graus, a subcopa.
que é interessante para evitar os problemas fitossanitários, né? Que é esse que eu trago aqui para vocês, essa inclinação aí de 6 graus. Observe os diferentes ângulos dos aspersores, daqui é mais para você juntar e ver os ângulos, né? E algumas características comerciais deles. Enfim, o mais utilizado é aquele aspersor lá que circular, certo, pessoal? Que tem o 25 a 30 graus ali de inclinação. Isso principalmente para a produção de olerícolas, mas depende também da finalidade, né? A gente também tem aspersores quanto à classificação do número de bocais. A gente tem um bocal, nesse caso o bocal tem dupla função, espalhar o jato e dar longa alcance do jato. Isso daí é o menos utilizado. A gente tem 2 bocais, nesse caso um bocal serve para espalhamento, né? Ou para o longo alcance, ampliando os raios de molhamento, e o terceiro e o de 3 bocais ou mais, que é diâmetro dos bocais de 2 a 30 milímetros. Aí eu trago para vocês os aspersores com 3 bocais, para visualização e conhecimento, né? Aqui a gente tem um bocal, que é onde sai a água, aqui também, que é onde espalha a água, e aqui temos outro bocal, certo, pessoal? Então ele pode molhar uma distância maior aqui, uma distância intermediária aqui e uma distância menor aqui. Então ele tem uma área de cobertura bem maior do que os outros. Aqui eu trago, por exemplo, aspersores, né, diâmetro do bico, para vocês terem uma noção como funciona. Nesse caso, a vazão dos aspersores é a soma das vazões dos 3 bocais. Então a gente tem aqui os 3 bocais, né? E esses 3 bocais, ele tem uma pressão aqui, expressa em bar, de 4 a 7. Então a gente tem uma vazão aqui em litros por hectare. E essa vazão ela vai aumentando aqui conforme a pressão, né? Conforme a pressão, a vazão vai aumentando. E o diâmetro, a gente tem aqui, vai aumentando também conforme aumenta a pressão, certo? Que é mais a título de curiosidade para vocês terem acesso aí, se um dia precisar manusear o bico da sua, do seu sistema de irrigação. Aspersores aí também são classificados quanto à pressão de serviço, que é o que eu falei lá, o que era pressão de serviço, né? Aspersor de muita baixa, né, pressão de serviço, está entre 4 e 10 MCA, com pequeno raio de ação, ou seja, a pressão é baixa, né, então o raio de ação é baixo também, normalmente são fixos e usados em paisagismo, normalmente de reação, né? Os aspersores de baixa pressão, que é de 10 a 20 MCA, o raio é de 6 a 12 metros, então já cobre uma área de 6 a 12 metros. Normalmente são giratórios, né, com os aspersores giratórios, usados em subcopas e pequenas áreas, certo? E a gente tem os aspersores de média pressão de serviço, que é 20 a 40 MCA, com raio de 12 a 36 metros, mais usados em agriculturas, são normalmente giratórios e de impacto. Então, nesse sistema, o que mais a gente utiliza, pessoal, para a olericultura, é o aspersor de baixa pressão de serviço, que é de 6 a 12 metros, certo? Mas a gente pode utilizar, na verdade, os dois que a gente utiliza, né? O de baixa pressão de serviço e o de média pressão de serviço, que a gente utiliza aqui, tanto em aspersores, né, giratórios, quanto os giratórios de impacto, certo? E por fim, as aspersores de alta precisão, né, de serviço, são canhões hidráulicos, médio alcance de 30 a 60 metros, e tem uma pressão aí de serviço de 40 a 80 MCA, longo alcance, né, pode até alcançar aí 80 metros, né, enfim. E aspersor também são classificados quanto à rotação, eles têm 1 a 2 RPM, né? Que são aspersores médios e pequenos, e 0,5 RPM, que são aspersores grandes, canhões que giram mais lento, né? Então
A rotação aqui é maior nos aspersores médios e pequenos, que são que a gente utiliza aqui na produção de olerícola, certo, pessoal? Que é de 1 a 2 RPM. Temos aqui os tipos de aspersores em forma de latão, né, e de forma de plástico, mais para conhecimento mesmo, porque são tipos de materiais. Aspersor escamoteável, perdão. Fica escondido, escamoteado, né, quando o sistema está despressurizado, então ele fica escondido. Isso daí é mais utilizado em campos de futebol, que a gente não vai utilizar aqui, mas é mais a título de curiosidade, né? Aí ele está despressurizado, então ele está escondido. Quando ele ocorre a pressurização, ele sobe, certo? E a planta ali, a gramínea ali, está ali do lado. Mais a título de curiosidade. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Essa aula é mais para conhecer o sistema de irrigação por forma de aspersão, né, que é utilizado aí na olericultura. E na próxima aula a gente vai ver o tipo de irrigação localizada, que também é utilizado na olericultura. No mais, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de fazer o exercício, né, das aulas anteriores, inclusive dessa também, e lembre-se também de fazer o fórum, não se esqueçam, viu, pessoal? No mais, qualquer dúvida, procurar eu ou o professor Arthur, ou o tutor Arthur, e estamos à disposição. Se cuidem dos seus. Abraços.